Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Que essa semana seja extraordinária na sua vida, que a mão do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, e que essa mensagem seja uma resposta de Deus para você. Eu quero só te pedir um favor antes de começar a mensagem. Curte o vídeo, é bem rapidinho. Por que curtir? Bom, quando você curte, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. Compartilha, manda nos grupos de WhatsApp. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Nosso sonho é chegar a 10 milhões de pessoas. Me ajuda, faça isso se é possível. Quanto mais gente ouvindo, melhor. E o nome de Jesus é glorificado. Vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 11. Ah, Jesus, eu te amo. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro. Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Marta que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava doente. Portanto, suas irmãs enviaram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aí um verso seguinte, eu vou pular alguns versos. O verso 17 diz: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. O verso 32 diz: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. João capítulo 11, verso 35 diz: Jesus chorou. Nada é impossível. Nada é impossível, nada. Aí o verso 37 diz: e alguns deles disseram: não podia este homem que abriu os olhos do cego fazer também com que este homem não morresse? Todos eles estão só falando de uma coisa: da cura da doença. Eles não estão crendo na possibilidade de uma ressurreição. Todos eles estão dizendo, Marta está dizendo, Maria está dizendo: se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo: você tem poder para curar a doença. O que eles não sabem é que Deus tem poder para ressuscitar. Aleluia. Sabe, os homens que estão à volta, os judeus, os judeus, eles também não sabem. Então por isso que eles dizem: se ele dá vista aos cegos, ele podia ter curado esse homem também. Amém. Eu fico doido disso aqui. Aí o verso 39 diz: Jesus, tirai a pedra. Aí a Marta, a irmã daquele que estava morto, disse: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse Jesus: se tu creres, verás a glória de Deus. Verso 43, parte B: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu para fora. A nossa fé em Deus, ela é mensurada pelo nível das nossas experiências e porque os nossos olhos viram alguma coisa. Nós precisamos de algumas experiências táteis com Deus. A gente precisa que em algum momento algum milagre aconteça para que a gente veja o agir de Deus, né? Só que tem milagres e milagres. Tem milagres grandes, milagres pequenos, mas o fato de ser milagre é você não conseguir explicar por que e como aconteceu. Todas as vezes que Deus fez um milagre com a minha vida, com a minha família,
foi milagre porque não tinha como explicar como. E por isso chamamos de milagre. Só que a nossa fé, ela precisa ser alimentada, precisa ser nutrida. Em algum momento ela vai precisar de estímulos externos, outros espirituais, a gente sempre vai precisar. Agora, a nossa noção do poder de Deus, às vezes está muito limitado ao que a gente viu até agora, ou aquilo que a gente viveu até o presente momento, ou talvez as pequenas experiências do que talvez alguém nos contou, mas que nunca foi a nossa realidade. E eu vou te dizer, a maioria das pessoas nutrem a fé com Deus a partir da experiência do que os outros viveram, nunca daquilo que elas viveram. A minha oração sempre é: Jesus, que a minha geração tenha uma experiência contigo, porque uma experiência com Deus genuína, ela nos marca para sempre. Marca muito mais do que uma palavra pregada por alguém, marca muito mais do que uma história impactante de alguém. Não, muito melhor do que você ouviu que alguém Jesus curou, é melhor que Jesus cure você, entende? É melhor que você viva esse milagre. Então todas as calamidades que muitas das vezes acontecem na nossa vida e que a gente pensa que é para o fim, na verdade às vezes são para a glória de Deus, sempre é para a glória de Deus. Mas a gente não a provoca, a gente não crê, a gente não sabe de verdade, pensa que não dá, para aquilo não precisa, para aquilo é impossível. Então quando a Bíblia começa contando uma história de alguém que Jesus ama e que é Lázaro, a gente tem toda uma narrativa que constrói o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. É muito bom. Ai, Jesus, eu te amo. Eu vou falar de novo. O que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer, está escrito aqui. Você vai dizer: Dave, o que Deus pode fazer? Eu sei, você leu. Deus pode tudo. Mas o que Deus não pode fazer, se Ele pode tudo? Ele não pode ignorar. Não porque não pode, porque não consegue resistir a um coração contrito e quebrantado. Então, não se trata na verdade do que Deus não pode, se trata daquilo que Deus não está disposto a fazer. Deus não está disposto a ignorar a oração de um justo. Deus não está disposto a ignorar a perda de um amado amigo. Deus não está disposto a ver os judeus chorando, Marta chorando, Maria chorando. Sabe, Maria e Marta, uma delas, lembra, ungiu os pés de Jesus e secou com os cabelos. Então Jesus vê aquilo chorando, ela dele chorando, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Porque, sabe, perturbou o seu coração. E não porque não podia curar, não porque não podia ressuscitar, mas porque aquilo para ele era muito agudo para as emoções. Isso para mim é confortante, porque mostra que o Deus que a gente serve não é distante, Ele é empático, Ele é presente. Ele se importa com a minha dor, Ele se importa com o meu sentimento, Ele se importa com a minha lágrima, Ele se importa com o meu clamor, Ele me ouve. Aleluia. Eu quero que você entenda isso da maneira melhor possível. Quando você chora, a Bíblia diz que quando nós choramos, oramos, o Espírito Santo conduz as nossas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis. Ele sente. Quando a gente olha a parábola do bom samaritano, o bom samaritano é Jesus, que se importa com a ferida, que se importa com a dor, que para, que ajuda. Então, partindo desse pressuposto, não há uma oração que Deus não ouve, não há impossíveis para Deus, não há nada que Ele não possa fazer. Só que essa percepção, ela precisa ser resgatada, principalmente na hora que o impossível se apresenta na nossa frente. Porque enquanto tudo está bem, enquanto tudo está dando certo, dizer que Deus é o Deus do impossível é possível. Mas quando o impossível se apresenta, parece impossível dizer que Deus é o Deus do impossível.
Eu vou falar que isso é nas coisas simples, nas coisas profundas. Eu conheço Deus do impossível de verdade. Quando eu comecei a ler, o meu espírito resgatou uma memória longa e antiga minha. Aliás, essa semana é uma semana que eu fico muito sensível à voz do Espírito Santo, porque preciso muito também para a série. E algumas orações foram me recordadas enquanto eu orava. Engraçado isso. Deus me fez lembrar de uma oração quando eu era dos jovens da minha igreja. Eu me lembrei, sabe quando você é transportado para um lugar e você consegue vislumbrar tudo, como foi, como aconteceu, e parece que você está vivendo aquilo de novo? Eu estava dentro da igreja e as crianças começaram a cantar aquela canção que diz: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo. Lembra? Essa música não, só eu que lembro. É uma música que fala do amor de Deus, que é grande, mas cabe no nosso coração. E as crianças estavam cantando essa canção, e as crianças estavam cantando, fazendo coreografia, e eu no banco senti uma presença de Deus tão grande, que eu parecia uma criancinha pequena na igreja. Eu chorava, falava em línguas, glorificava o Senhor. E no final daquilo eu olhei para as crianças e eu disse: Jesus, que um dia os meus olhos possam ver os meus filhos te adorando. Eu possa ver, e parecia tão distante, tão longe, e agora de repente eu já tenho 3 filhos, e agora eles, só que agora eu resgato outras orações, eu começo a lembrar de todas as respostas, de todos os impossíveis. E agora, esses dias atrás, eu acho que até contei uma das mensagens no YouTube, mas eu tive uma experiência com meu filho, com o João, muito profunda com ele, sobre impossíveis. Impossíveis que são subjetivos, porque para mim parece ser impossível, e era naquele momento, mas para alguém pode ser muito simples, mas é milagre porque não se explica, lembra? O João passou mal a noite toda, vomitou a noite toda, e quando ele acordou, a gente tem um acordo na nossa casa de falar somente a verdade, mesmo que a verdade às vezes doa de ouvir. Então a gente fala: olha filho, você vai tomar vacina. A gente não fala que vai dar uma volta e ter um golpe. A gente fala a verdade. Então a gente fala: filho, vai tomar pique e dói, mas passa. O papai toma pique, também não gosta, e também isso é verdade. Irmão, eu morro de medo. Então como que eu vou mentir pro meu filho? Então a gente tem esse acordo. E aí quando ele acordou mal, vomitando muito, eu chamei ele e falei: filho, olha só, se você não melhorar, o papai vai ter que te levar no hospital. Aí, irmão, falar isso para um filho, quem é pai sabe aqui o que eu estou falando, né? Se a gente pudesse tirar a doença do nosso filho e colocar na gente, a gente fazia. Aí quando eu falei para ele no hospital, ele já marejou os olhinhos na hora. Aí eu falei para ele: filho, olha, e aí você vai ser examinado, provavelmente você vai ter que tomar um sorinho, filho, na veia, vai ter que colocar uma agulhinha. Vai doer um pouquinho, mas vai passar. Mas aí você vai ficar bonzinho, filho. Aí ele começou a chorar e falou: papai, eu não quero ir pro médico. E aí o meu lado pai, frustrado, conectou-se com o lado homem de Deus, que já viu milagres acontecendo. E sabe, eu olhei pro meu filho e disse: filho, tem uma saída. Isso é difícil fazer. Eu falei: filho, tem uma saída. A saída é a gente orar e o papai do céu curar você. Se o papai do céu te curar, filho, você não precisa ir para o hospital. Mas se o papai do céu achar que por bem a gente vai para o hospital, não tem problema. Quando eu falei isso, passou um filme na minha cabeça de todas as vezes que Deus se mostrou para mim, de todos os milagres que eu já vivi. Só que agora era o meu filho que precisava de um milagre, pequeno, mas precisava. E aí eu falei: vamos orar com o papai, ele já sabe como funciona. Ele fechou o olhinho e ele falou isso aqui: papai do céu, cura eu. E eu disse: Deus, me permite te apresentar ao meu filho dessa maneira.
me permite que o meu filho, Senhor, te conheça de primeira como um Deus que cura, que faz milagre, em nome de Jesus. Amém. Eu disse amém, o meu filho disse amém, e na hora, imediatamente o semblante do meu filho mudou, a cor reestabeleceu, e ele olhou para mim e disse: papai, eu tô bom. Aí eu falei: filho, você tá bom? Tô. Eu falei: amor, traz comida para ele, que ele estava comendo, vomitando tudo. Minha esposa picou a bananinha, trouxe para ele, e ele comeu a banana e olhando para mim: eu tô bom, papai. E aquela consciência dominou ele. Jesus me curou. E ele passou a semana falando: papai do céu me curou, papai do céu me curou. Eu perguntava: o que aconteceu, filho? Fala para o amigo do pai. Papai do céu curou eu. Sabe, papai do céu curou eu, até o dia que o Noah ficou doente. E sabe o que ele me disse? Papai, ora pelo Noah. Isso é um exercício. Vai ter vezes que Deus vai achar melhor não. Eu não sei quando, não sei como, mas de uma coisa eu posso sempre fazer: pedir, clamar. Sabe, Senhor, tu podes. Só que aí que mora o problema. É que às vezes a gente crê para isso, mas para aquilo que é maior a gente não acredita. E isso é o cenário do texto. É o que Marta, é o que Maria está dizendo: Jesus, o Senhor está atrasado para um milagre que o Senhor poderia fazer. Eu queria que o Senhor curasse, e agora já não dá mais para curar, porque ele está morto. Os judeus disseram a mesma coisa. Se ele cura cegos, ele poderia muito bem ter curado, mas ele chegou atrasado. E o homem já morreu. Aí Jesus diz: não, eu vou resolver. E mesmo Jesus presente, dizendo que vai resolver, que vai ressuscitar, Marta diz: não, Senhor, mas ele já está 4 dias morto, já deve estar fedendo. Não. Grava o que eu vou dizer para você. Para Deus nada é impossível. Não existe áreas da sua vida que Ele não possa ressuscitar e trazer a vida novamente. Não tem nada que foi sepultado há 3 dias, 4 dias, que Ele não possa vir e dizer: saia para fora, porque para Ele nada é impossível. Lembre-se, Deus pode tudo, mas nós só saberemos se, ao invés de desistirmos, clamarmos por socorro. Se ao invés de abandonarmos, dizermos: Deus nos socorre. E Deus é socorro bem presente no dia da tribulação. Então, se está morto, há uma possibilidade de ressurreição. Se está doente, há uma possibilidade de cura. Se está desanimado, há uma possibilidade de um reânimo. Mas tudo depende do clamor e da resposta. Mas a resposta vem do Senhor. E você vai ver que aquilo que eu estou falando é verdade. Nada é impossível. Jesus olhou e disse: removam a pedra. Removam. E eles removeram a pedra. Eu imagino que quem estava... Eu fico imaginando, isso para mim é inerente da mensagem, imaginar a cabeça, os olhos, a expectativa de todo mundo que está ali fora. Eles estão todos assim. E aí, vai ressuscitar, será? Será que essa pedra é pesada? Depois vão ter que fechar de novo, né? E se ele não vir para fora? E se não rolar? É por isso que a gente não provoca os milagres. É por isso que a gente não clama. Porque a gente diz: e se ele não quiser? E se ele não responder? E se ele não curasse o meu filho? E aí? Entende? A vergonha impede a nossa fé de provocar o extraordinário. Não tenha vergonha. Se Deus não quiser, Ele não quis, mas você fez a sua parte de pedir. Você fez a sua parte de clamar. Você fez a sua parte de dizer: Deus, haja a meu favor. Talvez não seja agora, talvez seja depois de amanhã, talvez seja depois de 4 dias.
já tinha pedido para Jesus ir até ela. Jesus não foi na hora que ela pediu. Ela já havia dito, Jesus, ele mandou um mensageiro, o irmão, que você sabe, você ama ele está doente, venha. Aí Jesus não foi no primeiro, não foi no segundo. Ou seja, a primeira oração não foi atendida, porque havia milagre maior para acontecer, e que o milagre quanto maior, mais glorifica o nome do Senhor. Eu sei que na corrida do milagre a gente às vezes não tem paciência, a gente não quer esperar, mas sim, Deus pode, e sim, esperar pode valer muito a pena, clamar vale a pena. A história termina com Jesus chegando aparentemente atrasado. Oh, lindo! Às vezes nós preparamos um cenário para que Jesus chegasse na nossa história, e a gente tem a impressão que ele está atrasado porque não chegou na hora que a gente programou. Nós oramos e na hora que oramos Deus não respondeu, e a gente tem a ideia que talvez ele nunca mais responda. Não esqueça que a gente age dentro de um tempo, Deus age dentro de outro tempo. Se o nosso é o Cronos, o tic-tac, do Deus é o Kairos, é eterno e é perfeito. A gente quer para agora, mas talvez Deus saiba que o melhor é amanhã, e a gente só vai descobrir quando chegar amanhã. Portanto, confie no Senhor. E eu repito para você, não existe nada impossível, nada morto que Ele não possa ressuscitar. Os sonhos, as famílias, os corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lázaro saiu para fora. A Bíblia diz que ele estava atado, pés e mãos. Aí Jesus diz: desatem-o, tirem as ataduras. E o final todos que estavam naquele lugar saíram estupefatos com o que viram. E aí aconteceu um fenômeno: alguns creram nele para a salvação. Alguns creram, mas outros não creram, mesmo vendo o milagre acontecer, foram denunciar Jesus. Lembra da crítica? Lembra? Lindo. Mesmo do bom sempre vai ter alguém que vai tentar encontrar um defeito. Mas a questão mais importante, que eu termino a história aqui, é que quando eu chego no final da história de Lázaro, entendo que tudo que Deus faz tem um propósito maior do que o próprio Lázaro, que é a glória do seu nome. Deus não curou o meu filho porque ele é melhor do que o filho de alguém aqui. Deus curou o meu filho para a glória dele. E hoje eu estou falando aqui para a glória dele. E é por conta de que é para a glória dele que talvez você vá para casa e no dia da angústia você vai clamar e vai viver o teu milagre também. E lembre-se, vai ser para a glória dele. Tudo é para ele. Ao invés de desistir do milagre, vamos orar pelo milagre. Deus, em nome de Jesus. Ai, lindo, é por isso que te amamos. Tu és poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu. Tu és bom, justo e misericordioso. E agora eu clamo pelas famílias, clamo pelos teus filhos que ouvem essa mensagem e que precisam de um milagre urgente. Faz o milagre. Traz a cura, ressuscita aquilo que morreu. Cumpre o teu querer, Jesus, para a glória do teu nome. E que em alguns dias testemunhos cheguem desta palavra, pessoas curadas, transformadas e libertas. É nisso que eu creio, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem? Eu tenho uma palavra para você. Fique comigo até o final, elimine distrações e aproveite essa palavra que
pode mudar muita coisa na sua vida. Eu só quero te pedir um favor antes de começar. Curte o vídeo, comenta, isso ajuda a ir mais longe, compartilha, manda para todo mundo. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem uma mensagem do Senhor, do céu para você aqui. Tá bom? Já fez? Já curtiu? Compartilhou? Então vamos pro vídeo. Oi? Não reclame, eu já vou começar. Êxodo capítulo 14, versículo 11, diz o seguinte: E disseram a Moisés: Por que não havia sepulcros no Egito? Nos levastes embora para morrermos no deserto? Por que agistes assim conosco para nos tirar do Egito? Não entendeu nada, né? Deixa eu contextualizar. Esse povo aqui era escravo. O que eles eram? Eles eram escravos, né? E agora eles estão livres. Mas a mentalidade ainda é de escravo. Então eles estão num ambiente de liberdade e estão reclamando. Então aqui eu começo uma jornada com você, porque talvez não vai fazer muito sentido, porque aqui não tem ninguém que reclama, né? Jundiaí, a gente está gravando aqui o povo não reclama, os carros nem buzina tem, nem para buzinar, tudo uns anjos, ninguém reclama. Mas se você pegar no telefone assim, abre a selfie e diga: espelho, espelho meu, existe alguém mais reclamão do que eu? Aí não vai ser daqui, né? Que aqui ninguém reclama, amém? E sabe, até porque reclamar não adianta nada. Eu vou falar algo para você que precisa fazer sentido e precisa provocar uma reflexão profunda. Não sei se você conhece, mas tem gente, que não é o caso de vocês, que reclama de tudo. Reclama do sol, da chuva. Nossa, que chuva molhada, que absurdo. Nossa, que sol quente. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que reclama do trânsito. Esse trânsito que não anda, é buzina, fala palavrão. Não adianta nada. Eu conheço uma história de um irmão que estava indo para a igreja. E ele tinha uma Kombi, e o irmão cortou a frente dele. E ele ficou bravão, começou a reclamar e falar palavrão, xingar: Ô seu filho de Jezabel! Fariseu! Feliz! Irmão, ele xingou o cara um monte. Aí, bom, concluiu, o cara saiu da frente, ele conseguiu passar. Só que os dois entraram junto no estacionamento da igreja. Eles estavam indo pro culto. Que lindo. O reclamão e o rapaz que estava sendo perseguido pelo irmão da igreja. Que fofo. Sabe o que aconteceu? Nada, não mudou nada. Só fez o irmão olhar para ele e ficar extremamente escandalizado. E aí ele ouviu que era da igreja, foi lá e disse: Paz do Senhor, irmão, só quero pedir desculpa. O irmão estava assim dentro: Cara, irmão, até porque eu tô com um pouco de medo. Reclamar, esbravejar não muda nada. Agora, a loucura é que tem gente que reclama. Minha mãe dizia quando eu era pequeno, de barriga cheia. Gente que reclama sem direito nenhum de reclamar. Não deveria jamais reclamar. E mesmo assim empresta os seus lábios e as suas emoções para reclamar. Tem gente que reclama até do improvável. Tem gente que quando reclama esquece do lógico. Poxa vida, se fizéssemos análise de tudo aquilo que reclamamos, a gente ia ficar envergonhado. Porque tem gente que envergonha daquilo que poderia ser a bênção para alguém, e só porque deu um problema na mão dele, ele reclama.
Esse texto ele é muito emblemático porque ele demonstra o resultado de um coração dividido, de uma atitude de reclamação, e também mostra o paradoxo da reclamação que realmente dá efeito. A reconstrução da história é assim: Deus queria libertar o seu povo. Pronto, é isso aí. Deus levantou um libertador chamado Moisés, e Moisés libertou o seu povo. É tão simples como a luz, é claro, é óbvio a história. Então é dessa maneira que aconteceu. Deus libertou o seu povo, só que o povo era mais do Egito do que de Deus. Então o povo vai para o deserto em direção à terra prometida, cujo qual Deus havia prometido, e na primeira circunstância caótica eles reclamam, esquecem de todo o bem que Deus fez. Lembra sobre gratidão? Eles esquecem de todo o bem e começam a emprestar os seus lábios para reclamar de Deus. E a fala deles é: ó Moisés, por que nos tirou do Egito? Não tinha sepulcros o suficiente e nos trouxe para morrer no meio do deserto? Sabe por que eles estão dizendo isso? Porque eles tinham acabado de chegar na frente de um mar, o Mar Vermelho, cujo qual eles não podiam transpor para chegar na terra prometida. E esse é o ser humano, isso é a gente. E sim, nós somos uns baitas de uns reclamões. A gente reclama de tudo. Veja, eles tinham acabado de ser livres. O mínimo que eles poderiam estar ainda era gratos a Deus pela liberdade da escravidão que haviam recebido. E mesmo assim não foram gratos, e mesmo assim reclamaram. E a reclamação deles é lamentosa. Olha, se tivéssemos no Egito, lá pelo menos tinha sepulcro suficiente. Agora vamos morrer aqui. Por quê? Porque tem um mar à frente e um exército vindo atrás. O nome disso é beco sem saída. E na vida nós vamos se encontrar centenas de vezes em um lugar onde a gente não vai ter resposta e aparentemente não vamos saber o que fazer e para onde ir. E é nesse momento que a gente é tentado, porque não tem a resposta e porque o horizonte não é tão claro, a murmurar e reclamar contra Deus. E eu vou te dizer, bebê, isso não ajuda em nada. Isso só azeda o coração de quem fala e de quem ouve a reclamação. Eu tenho um pouco de pavorzinho assim de gente que reclama demais de tudo, irmão. Eu tenho um pouquinho de toque. Você conversa com a pessoa diz: nossa, minha vida tá um deserto. Aí você fala com ela 1 ano depois, ela diz: nossa, minha vida tá um deserto. 10 anos depois: nossa, comigo nada dá certo. Ó vida, ó azar, ó céus. Meu lindo, sabe qual que é o problema? É porque o lugar onde a gente deveria passar tem gente que mora. O lugar onde deveria ser uma corrida vira um habitáculo. Então esse é o problema. O problema nunca foi Deus, o problema sempre foi a gente, que fica onde Deus não mandou parar, que faz o que Deus não mandou de fazer, que mandou a gente fazer. É as nossas decisões que nos prendem, é as nossas decisões que nos levam para as furadas da vida. Não foi Deus que levou você para a furada. Não foi Deus, não. Se Deus levou você para um lugar, então não veja como furada, veja que em breve alguma coisa muito extraordinária vai acontecer. E ao invés de você reclamar, você tem que aprender a fazer algo diferente. Só que aí a pergunta é: o que vai acontecer? Oh my God, o mar está na frente, o exército está atrás, eles estão aqui. Gente, oh Moisés, por quê? Irmão, ninguém nem pensou em nadar, né? Entra na água, irmão. Vamos morrer, mas vamos morrer nadando. Ou vai pro soco com os soldados. Não pensaram em nada, só reclamaram. Aí, irmão, esse é um negócio que aqui para mim é maravilhoso. O povo reclamou. Moisés fez o quê? O quê? Moisés fez o quê? Moisés fez o quê? Moisés clamou. O povo reclamou. Moisés o que adianta? Clamar ou reclamar? E por que a gente escolhe reclamar? Porque reclamar eu reclamo com A, B, C e D. Agora clamar é só com o Senhor. Clamor é com Ele. Clamor eu abro o meu coração, eu exponho as minhas fragilidades, mas faço no lugar certo. Oh lindo, não adianta reclamar para os outros não vão mudar nada. Ninguém tem poder para abrir o mar vermelho. Ninguém. Só um pode.
E quando só um pode reclamar, não adianta. É o clamor que transforma. Moisés diz: Moisés, ele é maravilhoso. Ele diz: Senhor, é o seguinte aqui, ó. O povo está reclamando aí, hein? E eu até acho que nós vamos tudo morrer, porque o Senhor está vendo. Só que aí que tá, clamor traz resposta. Aí Deus diz: ó, Moisés, não vai morrer ninguém. Eu vou livrar vocês. E ele diz um negócio que é ainda mais profundo. Ele diz: os inimigos que vocês viram hoje, vocês nunca mais voltarão a ver. E aí ele diz: Moisés, estende o cajado sobre as águas. E o mar se abriu. Ai, obrigado, gente. Eu fico até feliz que vocês se impressionam com isso ainda. Porque eu tenho a impressão, às vezes, quando eu falo isso, que todo mundo já viu o mar abrir. Nossa, de novo? Não, mano, ninguém viu. Você tem que falar assim: uau! O mar abriu! Yes! Irmão, é sinistro. Eu só tô aqui, irmão. Eu já tava com o telefone aqui, ó, gravando uma série, mar aberto, top. Irmão, que oportunidade brilhante pra pregar, pra agradecer. Irmão, eu fico imaginando a cena, o povo entrando no meio do mar aqui, ó, top. A pés enxutos, irmão, baby shark de um lado, mama shark do outro. Aquele paredão d'água e o povo andando no meio do mar. Aonde? No meio do... O que fez eles andarem no meio do mar a pés enxutos? A reclamação ou o clamor? Então eu vou repetir para você, meu lindo, e nunca mais esquece: reclamar não muda nada, o clamor transforma tudo. Reclamar, você reclama com o vizinho, com o amigo, com quem você quiser, e mesmo assim não vai mudar nada. Agora o clamor é feito só com Deus, e Deus pode tudo. O único que abre o mar é Ele. O único que manda a coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, todos os milagres é Ele. Ou seja, se reclamar não muda, porque ainda eu empresto meu lábio para reclamar. Ao invés de reclamar, diga para Deus o que você está sentindo, diga para Ele o que você está pensando. Rasgue o coração, mas com Deus, da maneira correta. Eles estão passando no meio do mar porque alguém clamou, não porque alguém reclamou. E a loucura é que o exército está vindo atrás para pegar eles. E aí uma coisa que eu acho linda, porque eles atravessam o mar, o exército dos egípcios entraram atrás. Oh, que dó, né? Eu já até preguei sobre isso, né? Do passado, querer ir atrás e tal. Mas daí Deus falou assim: nossa, fecha o mar. Oh, morreu tudo. E quem que está livre agora? Quem é que está livre? Os hebreus estão livres. E agora indo para a terra prometida. Top! Só vai! E é nóis! Bora caminhar! Quanto tempo demora para esquecer um milagre? Aqui a gente tem que voltar na gratidão. Quanto tempo demora a esquecer a cena? O mar abrindo. Quanto? 3 dias. Em 3 dias eles esqueceram. Sabe o que eles fizeram? Eles chegaram num lugar chamado Mara, tomaram da água, a água era amarga e eles de novo. Ai, irmão, reclamou. Ai, como eu queria. Só aqui, Jesus, permite. Licença poética. Eu sou Deus agora. Gente, volta pro mar, por favor, que eu vou abrir para vocês voltar o Egito. Volta. Olha, entra, pode entrar. Ai, resbalou. Oh, fechou o mar, tem que fazer tudo de novo. Outro povo, outra geração. Porque tem coisa, irmão, que eu não sei como Deus aguenta na gente. De verdade, tem coisa que eu não sei como Deus nos aguenta. A gente reclama 3 dias após o milagre. É de Deus falar assim: irmão, desculpa, mas vou ter que matar. Não vai dar para levar em diante. É muito chato. Pelo amor de Deus, reclama de tudo. Aí Deus fala assim para Moisés, porque Moisés clamou. O povo, Moisés, olha que interessante, o povo está dizendo: olha, lá no Egito tinha água doce. Irmão, que
praga do Egito. O Egito era a tua prisão. Esquece o Egito, pelo amor de Deus. Para de comparar a vida velha com a vida nova. Na vida velha tu não tinha esperança, na vida velha tu era preso, na vida nova tu depende da provisão, mas pelo menos você é livre. Você tem um Deus que cuida de você. Então para de reclamar e revisitar o passado e começa a olhar para aquilo que Deus tem para você, o que Deus já fez, pelo amor de Jesus. Oi, papai, por favor. É bom que eu desabafo quando eu prego essas mensagens. Mas a conclusão é: o Moisés clamou. Aí Deus falou assim: olha, Moisés, fala pro povo parar de reclamar que eu vou livrar eles, eu vou cuidar deles. Faz o seguinte, Moisés, pega essa madeira daquela árvore, lança sobre as águas. Aí Moisés lançou sobre as águas que eram amargas, águas de Mara, e as águas ficaram doces. A água era amarga, e através do clamor a água ficou doce. Então reclamar não adianta nada, certo? Reclamar do marido, Deus mandou você casar e você casou. Deus mandou e você casou. Então para de reclamar e começa a clamar, porque Deus pode transformar essa água amarga numa água doce. Entendeu? Se a reclamação não muda, vamos parar de reclamar e vamos começar a agir em oração. É isso que transforma famílias, é isso que faz o milagre vir sobre nós. Não é o reclamar, é o clamar e pedir para o Senhor a provisão e o cuidado. Entendeu? Então Deus tinha um príncipe, você ficou com... Ao invés de reclamar, pede para Deus transformar o sapo em príncipe. Ai, mas é difícil. Mas Deus mandou você casar? Então para de culpar Deus pelas suas decisões e começa a ser responsável. E começa a clamar pelo milagre. Deus, olha só, Jesus, eu não sabia que isso não tomava banho direito, Senhor. Tá aí, ó. Não sabia que essa mulher reclamava tanto. Tá aí, essa sucuri, Senhor. Salva ela, muda. É óbvio que eu estou brincando, mas é porque na maioria das relações o ser humano perde o controle e ao invés de buscar socorro no Senhor, começa a reclamar e murmurar com o outro. Então eu vou te dar um conselho: se alguém vir reclamar da vida com você, lembra dessa mensagem, pelo amor de Deus. Se vier reclamar com você, tenta mostrar o outro lado. Ai, meu carro quebrou. Você tem carro? Porque tem gente que nem carro tem. Porque eu fui lá e demorou. Você veio? Teve gente que não conseguiu vir. Estamos numa pandemia. Teve gente que morreu. E você está vivo. Sabe o que é isso? Nós temos 1 milhão de motivos para agradecer. É só a gente parar e observar que a gente vai ter vergonha de reclamar. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Eu comprei umas calças esses dias. Não sei porque eu falo essas coisas, mas faz parte. Eu comprei umas calças que eram tão bandida que os bolsos rasgaram tudo atrás. E eu não soltei nenhum tóxico. Rasgou todas no mesmo lugar. Aí eu fiquei com uma vontade de reclamar. Porque absurdo! As calças de R$180. Rasgar. Aí sabe que eu me lembrei? Que eu me formei na faculdade com uma calça jeans. Eu tinha uma calça. E durante 5 anos eu me formei com aquela calça. Me lembro de um dia que uma menina perguntou, falou assim: você gosta dessa calça, hein? Você só usa ela? Eu falei: não, porque é a única. Ela falou assim: nossa. Ficou com vergonha. Coitada. Eu só tinha uma calça. E agora eu tenho calça para rasgar. Você tá entendendo o que eu tô falando? Como é que eu vou ter coragem de reclamar de algo sabendo que dias atrás não tinha nada?
Como é que eu vou reclamar? Eu vou contar a última história, prometo para vocês. Eu conto depois. Brincadeira, óbvio que eu vou contar. Olha só. Eu sofri um acidente de carro. Uma vez eu tinha um carro que eu realizei o sonho da minha vida, que era um Cruze, um Chevrolet Cruze. Era o sonho da minha vida aquele carro. Eu comprei, fiquei 4 meses com ele, capotou, perdi. Mas eu tinha seguro, e o seguro foi o que deu o início para eu construir minha casa. Histórias da vida, né? Aí, irmão, meu pai me ajudou a comprar um carro no leilão, que o nome do carro era Symbol. Por que você está rindo? Symbol. E aí eu me lembro que eu fui na casa de um amigo, ele falou assim: realmente, você faz parte agora do clube de 14 pessoas no Brasil que tem esse carro. E eu fiquei um pouco envergonhado com aquilo. E aí eu comecei a chamar o carro de Symbol, eu chamei de simbólico. Que ele era simbólico, ele estava no lugar de um carro, mas não era um carro. Por quê? Porque eu estava andando de Cruze dias atrás. Aí olha que engraçado, irmão. Eu tô andando com o carro simbólico e reclamando, simbólico, não sei o que, o simbólico. Eu fico imaginando Deus me olhando assim: nossa, vou ter que tirar o simbólico dele, né? Até aprender a ser gente e a ser grato e parar de reclamar. Aí eu fui na casa de um amigo que era um cara ricão, assim, um cara top. Ele tinha caminhonete e tal, top. Cara rico, eu top. E ele mostrou uma moto dele, uma motinha, aquelas bis pequenininhas, sabe? E ele falou assim: rapaz, eu amo essa moto. Eu olhei pra moto. Eu olhei pra caminhonete dele, não tava entendendo nada, porque o cara tem uma caminhonete maravilhosa e disse que ama a moto. Amo essa moto, rapaz. Essa moto me lembra de onde Deus me tirou. Essa moto aqui é a do início da minha vida. E eu tô assim já, ó. Eita, é? Ele falou assim: eu não tenho coragem de deixar ela embora, sabe por quê? Porque isso aqui me conecta com de onde Deus me tirou. Eu sou tão grato a Deus por eu ter essa motinho, cara. Eu tô assim, a moto. E eu já apaixonado pelo símbolo já. Oh, lindo, irmão. Foi tão engraçado que eu entrei dentro do carro e fui de Joinville, era Barra do Sul, uma cidade perto da minha. Eu fui de Barra do Sul a Joinville dizendo: Jesus, obrigado pelo símbolo. Ele é tão lindo, ele é branquinho, olha que bênção, Jesus. Vai pra frente, vai pra trás, dá pisca, não para na rua e me leva pra onde eu quero, Jesus. Muito obrigado. Entendeu? Reclamar não muda nada, só atrasa as bênçãos do céu sobre nós, impede que a vitória chegue muitas das vezes. Se nós invertermos a ordem e clamarmos, o céu desce e a bênção de Deus se aperfeiçoa em nós. Amém. Que a gente nunca se esqueça dos símbolos da vida. Que a gente nunca esqueça de tudo bem que Deus já fez. Que a gente não tenha coragem de reclamar. Deus, no nome de Jesus, eu sou tão grato a Ti que eu tenho muita vergonha de tanto bem e de tanta bondade que o Senhor já derramou sobre a minha casa, Jesus. Se em algum momento desse dia, se em algum momento dessa semana eu ousei reclamar, me perdoa, Senhor, porque há tantos milhões de motivos a mais para agradecer do que reclamar, que eu tenho que pedir perdão. Me desculpa, Senhor. Tu és bom, maravilhoso, tudo que o Senhor faz é bom. Jesus, não me deixa reclamar de nada. Não me deixa olhar com olhos negativos aquilo que o Senhor pode transformar num grande milagre. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.